volta aqui com Mulher Demais e agora preste atenção, viu? Assunto sério na área. Segundo a medicina chinesa, o pé tem mais de 60 pontos que estão associados aos órgãos internos. E cuidar deles pode ser, sim, um importante passo para ter uma boa saúde. Vamos falar sobre os pés? Roda a vinheta. Eu recebo aqui no estúdio a médica reumatologista Alessandra Braz. Bem-vinda ao nosso quadro Sua Saúde, Alessandra. E a gente vê muito as pessoas reclamarem, né, de dores nos pés, independente aí do motivo, né? Algumas têm problemas mais sérios, outras, alguns problemas mais leves, a gente pode dizer assim, né? E, por exemplo, um bom escalda-pés dizem que já resolve. Mas como é que faz pra gente diferenciar, Alessandra, um cansaço daquele típico do dia a dia de um problema de saúde de fato? Então, bom dia aos telespectadores. Veja só, os pés, eles são extremamente importantes porque eles seguram praticamente o peso, né? Detém o peso do corpo do indivíduo. Então, é importante, principalmente, que se tenha cuidado com os pés, né? Primeiramente, o tipo de sapato que você vai utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho. Então, dependendo do tipo de atividade profissional, você vai ficar horas em pé. E aí, se você utilizar um sapato que deixa as estruturas do pé com desconforto, você vai sentir dores no final do dia, como você está falando, né? E às vezes um escalda-pé, como você está falando, né, vai relaxar sim a musculatura dos pés e aliviar as dores. Mas o mais importante é você trabalhar na prevenção desses danos, né? Usando o sapato adequado, alongando a musculatura do pé e da região posterior da perna. Quais são os problemas mais comuns, doutora? O que é que as pessoas chegam, por exemplo, para você, né, para reclamar aí? Bom, a causa mais comum de dor no pé geralmente é o esporão de calcâneo, né, que o pessoal conhece como esporão de galo, que proporciona uma dor na região, no tecido que fica embaixo do pé, que é a fáscia plantar. E aí a gente chama de fasciite plantar, que é o processo inflamatório desse tecido, e em geral é decorrente da forma do pé, se ele tem uma cava profunda ou se ele não tem cava, e pelo tipo de sapato que a pessoa utiliza e a forma que ela pisa no chão. Interessante, né? A gente está recebendo aqui algumas dúvidas dos nossos telespectadores pelo nosso WhatsApp, né? Por exemplo, a Roseli, de Campina Grande, disse que tem muita dor nos dois pés e ela quer saber se tem a ver com a perca de massa óssea. Perda de massa óssea. Roseli, né? Roseli. Então, Roseli, não. Na verdade, a osteoporose, que é a diminuição da densidade óssea, ela, em geral, não provoca dor, a não ser que a pessoa tenha uma fratura. Dores nos pés, em geral, podem ser decorrentes de artrose, que é uma doença degenerativa do tecido cartilaginoso, né? O desgaste. É a fasciite plantar, que eu falei, de esporão de calcâneo. E tem doenças sistêmicas, como as artrites de diversas formas, que podem provocar dores. Né? Uma coisa muito comum que provoca também incômodo nos pés é o joanete. Né? O joanete é aquele aumento desse primeiro dedo, né? O dedão do pé. E aí, quando você tem o joanete, o peso que seria localizado no dedão do pé, ele começa a forçar os demais. E aí, esses dedos menores, eles não foram projetados anatomicamente para isso e incomoda o pé também. Mas, assim, a dor no pé não tem a ver com a falta de osso, né? Do osso fraco, não tem a ver. Entendi. A gente está recebendo aqui algumas dúvidas no WhatsApp e alguns telespectadores estão ligando pra gente. Então deixa eu só salientar aqui para vocês que deixem a mensagem para que a gente possa ler e atender a sua dúvida também, certo? A ligação a gente não vai conseguir atender. Aqui a Penha diz que tem 50 anos e sente muita dor nos pés quando passa muito tempo em pé. A questão da idade aí tem alguma coisa a ver com isso? O tipo do calçado? Então, o formato do pé da pessoa é muito importante. Às vezes você tem aquele pé que não tem cava, é super importante você utilizar uma sandália que a gente chama um saltinho mais Anabela. É dois dedos ou 2 a 4 centímetros mais alto atrás do que na frente. É aquelas sandálias, Bruna, que vem de fora a fora, não é aquele salto isolado. Então, a primeira coisa é usar um sapato confortável, que não aperta os dedos na frente e que traga um conforto para o pé. Porque às vezes a gente vê aquelas pessoas que usam aqueles sapatos muito altos,
e que a parte anterior fica muito apertada e não tem conforto para o pé. Então, a coisa mais importante que você tem que saber é o tipo de sapato que seja mais adequado para o conforto do teu pé. É verdade. Aí depois, já emendando com outra pergunta, se a pessoa não atentar a essa questão do uso do calçado correto, pode ser que a dor no pé se transforme em outras dores pelo corpo, certamente. Isso, é porque como você adiantou logo na chamada, né, existem alguns pontos do corpo, né, que vão refletir a dor decorrente da origem vai ser do pé. Uma coisa importante também é que existe uma área final da coluna que ela manda inervação para a planta do pé. Então, às vezes, as dores nos pés também são decorrentes da coluna. E aí, quando você fica em pé, como a senhora falou, fica em pé muito tempo, sente dores nos pés, às vezes também pode ser proveniente da coluna. Verdade. Aqui uma telespectadora que não se identificou disse que tem inflamação no tendão de Aquiles e esporão. Quer saber se pode usar salto alto, qual o salto mais adequado para esse caso aí? Foi a causa mais comum de dor no pé, foi essa que eu falei. E o salto ideal para esse tipo de pé é o salto mais Anabela. Sempre. Então, a gente sempre que o paciente tem dor no pé, ou porque ele tem um pé muito cavo, ou porque ele tem um pé muito sem a cava do pé, o ideal é o mais alto atrás do que na frente, Anabela. Existem alguns sapatos, né, no comércio que tem uma palmilha conforto. Essa palmilha é muito confortável. Você passa horas em pé e parece que não está nem sobrecarregando as articulações. Entendi. Agora vamos para a dúvida da Dinalva de Cabedelo. Ela diz que tem muita dor no pé e muita gente fala para ela que é o esporão de galo. Só que ela quer saber qual é o profissional certo para procurar e realmente diagnosticar aí o problema. Bom, o esporão de calcânio, né, o esporão de galo, ele pode ser visto tanto pelo reumatologista quanto pelo ortopedista em geral. O diagnóstico é muitas vezes clínico, mas a gente sempre pede uma radiografia, né, um exame de imagem para confirmar. E o tratamento é sempre conservador. Fortalecimento da musculatura debaixo do pé, do tendão, né, da face plantar, correção de salto, anti-inflamatórios e muitas vezes fisioterapia. Entendi. Vamos falar agora com a Elisandra, já mandar um cheiro aqui. Eu tô enlouquecendo com tantas perguntas. Eu confesso que eu não sabia que tem tanta gente com problema nos pés, né, doutora? Eu tô realmente bem surpresa. A Elisandra disse que sente muitas dores no calcanhar. Diz que quando tá sentada, ok, tá tudo certo. Mas quando ela levanta é que ela sente muita dor. O que é que pode ser isso aí? Então, para você ver como o esporão de calcânio é a causa mais comum, que a maioria das perguntas são sempre relacionadas a isso. É verdade, é verdade. A dor no calcanhar, em geral, quando não tem um processo inflamatório associado, ela é o esporão de calcânio e a fascite plantar. Agora, existem algumas doenças, alguns tipos de artrite que devem chamar a atenção, que além de doer, quando o paciente pisa, dói também em repouso. Que a gente diz, quando o paciente está deitado, que levanta, que pisa no chão, como se tivesse um espinho no pé, essa é a dor típica do esporão de calcânio. Mas tem algumas doenças, como espondilite, artrite psoriásica, que pode dar dor no calcanhar também, e inflamar e precisa fazer uma ultrassonografia e exames de sangue para confirmar. Olha aí, tem mais uma dúvida aqui, de Graça, do Alto do Mateus. Ela diz que tem 69 anos, diz que sofre muito com as dores nos pés, disse nas pernas também, do joelho para baixo. Começou com a dor nos pés e agora do joelho para baixo também. O que é que ela pode fazer? Então, aí vai depender, a gente sempre diz assim, para quem vai ser atendido, né? Pergunta se aquela articulação já acorda doída ou inchada ou quando você faz algum movimento que sobrecarrega a articulação. As artrites, como a artrite reumatoide, entre outras, o paciente já acorda com a perna e principalmente a articulação do tornozelo inchada e dolorida. E quando é decorrente de artrose e de sobrecarga, ou até mesmo do esporão, é quando você sobrecarrega aquela articulação. E aí vai ter que ir para um reumatologista, um ortopedista, que vai, então, diagnosticar e fazer o tratamento adequado. Às vezes a perna fica dolorida também, por inchaço, retenção de líquido, por falta de drenagem, entendeu? Uma série de fatores. Ok, vamos finalizar aqui com a pergunta da Alessandra, de Campina Grande. Ela disse que tem muitos... Sua xará, né? Ela disse que tem muitas dores nos pés e que notou que está crescendo o osso na parte de cima do pé esquerdo. Ela quer saber o que é que ela faz e diz que as pernas doem muito a partir desse
problema aí. Então, veja só, crescer osso é uma característica que pode acontecer em pacientes com artrose, que é uma doença que geralmente acomete pessoas acima de 50 anos. Mas existem cistos também, que são acúmulos de líquido nos tendões, e ela precisa ir para um especialista para que seja avaliado. E aí, dependendo do tipo de patologia de doença que ela tem no pé, vai justificar ou não o quadro que ela está apresentando. Ok, são muitas dúvidas. Deixa eu só aproveitar aqui também para mandar um beijo para todo mundo que está acompanhando. Eu vi que tem muitas dúvidas, as pessoas mesmo que têm as dúvidas, ou então tem parente em casa com algum problema. Se a doutora tiver um tempinho depois aqui do programa, você pode pelo menos responder algumas dessas perguntas, porque nosso tempo para este quadro terminou por enquanto, mas muito obrigada pelas dicas, pelas informações. Certamente aproveitou aí para tirar as dúvidas de muita gente. Então, obrigada, viu, doutora Alessandra? Dá os parabéns aos professores do nosso país, que são a mola mestra, né? É verdade. Muito obrigada mais uma vez, viu? Sempre bem-vinda aqui.